Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Júnior do Instituto Federal Catarinense e nós estamos iniciando aqui hoje então a nossa disciplina de algoritmos e lógica de programação, uma disciplina introdutória, mas muito importante para que a gente possa entender esse universo da programação e sobretudo entender esses conceitos básicos, elementares que vêm por trás de tudo isso. Então hoje a nossa aula inaugural, eu vou chamar essa aula de a importância da programação e já vou te convidar para a gente ir para a tela para a gente poder já entender melhor tudo isso que acontece, né? Tudo isso que está por trás da programação, essa programação que a gente tanto gosta, quer aprender, tem vontade de aprender e o mercado tanto precisa, né? Quero começar dizendo que esse curso ele é focado mais nas pessoas que de fato não sabem, naqueles que estão iniciando. Então a galera que já sabe, que já conhece, que já tem um conhecimento prévio em relação a isso, dá uma segurada aí, segura a ansiedade, porque agora a gente vai dar os primeiros passos com aquelas pessoas que nunca estudaram, que não conhecem a programação. Você um dia já deu esses primeiros passos, né? Você um dia já foi essa pessoa que começou a aprender e que, enfim, alguém teve que ter paciência contigo também, agora é a sua vez. Então vamos lá. A importância da programação é o nosso propósito com a nossa aula de hoje. Galera, para a gente poder falar um pouquinho sobre a importância da programação, eu quero trazer alguns elementos de contexto, de fundamentos, vou falar um pouquinho de carreira, de oportunidades nessa era digital, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre essas boas-vindas mesmo nessa era digital e uma introdução à programação. Vamos falar sobre esses fundamentos e a evolução do pensamento programático ou pensamento computacional, as aplicações práticas, as inovações tecnológicas atuais, o mercado de trabalho e, por fim, os nossos próximos passos. Para começar, eu quero dar essas boas-vindas a todos vocês então na nossa era digital. Essa minha aula inaugural, ela tem esse objetivo de ser esse catalisador, né? de acelerar o processo de aprendizagem e fazer com que a gente consiga entender a programação também como esse catalisador, como essa ferramenta que acelera o processo de desenvolvimento de novas tecnologias, de inovação propriamente dito, né? A gente sabe que inovação não é só isso, mas também é isso, também é tecnologia, também é o espaço digital e assim por diante. A programação é sim esse pilar fundamental para esse desenvolvimento profissional no século XXI. A gente sabe que tudo que a gente usa hoje depende de programação. Tudo que nós usamos hoje depende de um software, depende de um código, e a gente está muito atrelado a esse código, muito atrelado a esse software. Então o nosso objetivo aqui é tentar desmistificar um pouquinho esse conceito de programação e mostrar que nós temos muitas oportunidades a partir dela, muitas oportunidades. Quando eu compreendo algoritmos, que são de fato essas sequências finitas de passos, de instruções para resolver um determinado problema, né, uma sequência finita, isto é, com início, meio e fim, de diversos passinhos, assim, passinhos mais simples, mas que ao final, executados todos esses passos, eu vou ter a solução daquele problema. Como eu entendo, né? Quando eu entendo que o algoritmo é isso, é essa sequência finita, bem definida de passos, eu passo a entender o quão crucial ele é também para se moldar esse cenário tecnológico contemporâneo que a gente vive hoje. Porque se eu entendo que um algoritmo é essa sequência de passos e que eu posso utilizar a programação para resolver, para executar esse algoritmo, eu posso entender o papel dele no mundo que a gente vive hoje, um mundo absolutamente digital. Beleza? Então essas são nossas boas-vindas aí à era digital. Mas o que é programar, gente? Me perguntam muito, professor, o que é programar então? Afinal de contas, o que é programar um computador? A programação, de fato, ela transcende a mera escrita de código. Não é só escrever código. Programar é muito mais do que isso. Eu estou dizendo aqui que ela é uma arte e uma ciência de, atenção, instruir máquinas para solucionar problemas complexos. Olha que legal isso. Programar não é só ficar digitando código. Nós estamos, ao programar um computador, nós estamos instruindo uma máquina a resolver problemas complexos a partir da minha lógica. E ela envolve lógica computacional, como a gente está falando aqui nesse slide. A lógica computacional, galera, ela é a base para o raciocínio de sistemas. Lógica é colocar ordem no pensamento, a gente vai aprofundar isso também, mas lógica é isso, é pensar corretamente, né? Se eu sei como a máquina funciona, se eu sei os códigos e os comandos para isso, eu posso criar programas, criar algoritmos usando esses códigos e comandos e alinhados à maneira como a máquina pensa, vamos colocar aspas aí, né? Para resolver aquele problema que eu quero. Então eu consigo, com base nisso tudo, nessa lógica, nesse raciocínio correto, e também nesse pensamento algorítmico, né, que seria justamente essa formulação de sequência de passos, eu consigo, com base em tudo isso, criar soluções para os problemas. Então a gente tem esses pilares como sendo essenciais
para a resolução dos nossos desafios que são apresentados no dia a dia. Se eu quero resolver um problema usando o computador, eu vou precisar da lógica computacional, eu vou precisar desse pensamento algorítmico e eu vou precisar então colocar esse meu conhecimento à disposição da solução desse problema. Então, programar um computador é muito mais do que simplesmente digitar código. É olhar para um problema e entender de que maneira eu consigo solucionar aquele problema utilizando a ferramenta computacional, utilizando o algoritmo que eu vou desenvolver a partir dali, né? Então, eu entendendo os comandos, entendendo tudo aquilo que a linguagem pode fazer, que a programação pode proporcionar, eu vou lá e crio as etapas para solucionar aquele problema. Nós somos engenheiros, nós somos arquitetos de soluções computacionais. Eu sempre digo para os meus alunos que programar é aprender a mandar, aprender a dar ordens, exatamente isso. Porque eu estou dando ordens para o computador, um comando, um código, uma linha do meu algoritmo nada mais é do que uma ordem que o computador vai executar. Ele vai executar exatamente o que eu disser. Então ele não vai, o computador não pensa, né? Ele vai executar, ele é bem mandado. Agora eu sei mandar, esse é o desafio. Nós vamos aprender aqui a mandar, a dar as ordens corretas, a dar as ordens certas, né? Então, o que é programar? É muito mais do que escrever códigos, é a arte e a ciência de instruir máquinas para solucionar problemas complexos. Mas por que importa? Por que é importante? Aqui a gente tem aqui em cima de mim, a gente tem uma imagenzinha da Comissão do Senado discutindo o armazenamento eletrônico de registros médicos, por exemplo. Galera, a programação está presente em todas as áreas. A programação é a linguagem universal da inovação. Programação é a linguagem universal da inovação. É fundamental que a gente possa ter a presença da tecnologia nas diversas áreas, em todos os aspectos da vida moderna, mas para que isso possa acontecer eu preciso de programação, eu preciso de linguagem, eu preciso de ferramenta computacional. A gente sabe que a programação está disponível, era necessária em todas as áreas, isso aí não é novidade para ninguém mais, né? Mas para que isso de fato aconteça, eu preciso saber programar. Para que eu possa ser ferramenta para todas as áreas, eu preciso saber programar. Porque essa presença ubíqua, como eu estou falando aqui, o que é presença ubíqua? É essa pervasividade, tu estar presente em todos os lugares. E a programação está presente em todos os lugares. E ela também é útil para impulsionar com eficiência as inovações e as criações que nós fazemos a partir do espaço digital. Então, se eu sei programar, eu posso me encaixar em todas as áreas, em todos os segmentos, contribuindo com a inovação naqueles segmentos a partir da ferramenta digital. Mais uma vez, eu entendo, e nós temos que entender que inovação não é só tecnologia. Eu posso inovar um processo, eu posso inovar um produto, enfim, não é só computador, celular, né? Mas é também. Hoje em dia, no mundo que a gente vive, inovar também é olhar para o universo digital, porque eu consigo escalar, né? Então, assim, a programação ela permite que a gente desenvolva sistemas complexos que vão desde aqueles algoritmos de inteligência artificial que explodiram nos últimos anos até, vejam bem, a infraestrutura necessária para os veículos autônomos funcionarem. A nossa sociedade contemporânea hoje ela se molda pela programação, é fato. É absolutamente fato. A água que a gente recebe na nossa casa tem um sistema digital que controla a quantidade, os parâmetros de potabilidade dessa água, enfim. A energia elétrica que nós recebemos na nossa casa, ela é controlada por um sistema digital. A qualidade dos insumos, dos produtos, da nossa vida de maneira geral, tudo isso é controlado por sistemas digitais. Então a programação ela tá intrinsecamente ligada à vida contemporânea, à vida moderna, à nossa sociedade moderna. Se eu quero fazer parte disso, eu preciso saber programar. Veja a importância do que nós estamos começando aqui agora com vocês, né? Desse curso, dessa formação. Vejam a importância disso. Programação enquanto um superpoder. Eu acho fantástico essa analogia, né? A programação, ela nos capacita a transformar as nossas ideias, as nossas vontades em realidade, permitindo que a gente construa ferramentas e soluções. Então, o programador, sim, nós programadores, exercemos esse poder criativo de resolver problemas, mas, sobretudo, moldando o futuro digital. Então, é um superpoder. É lógico, porque se através do meu código, do meu sistema que eu vou fazer, eu consigo impactar, interferir na realidade das pessoas, interferir na maneira como as pessoas vivem em sociedade, vejam vocês que fantástico isso, né? Que estratégia fantástica de interferir na sociedade. Eu consigo, e a um custo baixíssimo, eu preciso simplesmente de um computador barato, porque as boas linguagens de programação são livres, né? São de acesso livre. Então, com um computador barato e conhecimento, eu consigo mudar o mundo, eu consigo mudar a humanidade, eu consigo mudar minimamente a forma como um grupo de pessoas executa uma determinada tarefa. Então ela é sim um superpoder.
Ela é um superpoder que está presente em todas as áreas, em todos os lugares, enfim, desde uma webconferência, passando por o design, toda essa questão do marketing digital, até levar um foguete à Lua. Né? O lançamento da SpaceX, por exemplo, representado na nossa imagem ali. Então vejam vocês que a gente está falando de algo extremamente poderoso e que com recursos simples, baratos, eu consigo entrar nesse universo e fazer parte dele, moldando o futuro digital. Olha o que a gente está fazendo aqui, hein, gente? E quais são os pilares, então, dessa nova era digital? Né? Vejam vocês que a programação ela é, então, esse pilar da revolução digital. Porque ela está inserida em todos os espaços, está inserida em todos os momentos, em todos os aspectos. Ela transforma setores tradicionais, olha, setores extremamente tradicionais como saúde, como as finanças. A programação muda a maneira como isso funciona. Hoje a gente tem uma cirurgia sendo realizada por telemedicina. Nós temos exames sendo realizados num continente e o laudo médico, né, o resultado desse exame sendo analisado por médicos de outro continente, outro lugar do mundo. A gente tem novas indústrias sendo criadas, né? Vejam as fintechs, bancos digitais, tecnologia financeira, né? Antes, para ter um banco, eu precisava de cimento, tijolo. Hoje não. Hoje eu preciso de uma ferramenta, de um software e de lei, regulações, de me adequar à legislação. Eu não preciso mais agora de espaços físicos, né? E aí tem tantos exemplos, galera. Vejam a Uber, a Airbnb. A Uber não tem nenhum único carro, a Airbnb não tem nenhum único carro, nenhum único quarto de hotel. O que a gente tem são ferramentas digitais que só existem em espaços virtuais, espaços digitais, mas que formam novas indústrias, que formam novas oportunidades de negócio também. E tudo isso molda o cenário socioeconômico global. A maneira como a gente existe em sociedade, a maneira como o dinheiro circula na sociedade, a maneira com que valores são produzidos, isso tudo muda a partir da era digital. E a gente faz parte disso. Se eu tenho conhecimento sobre como programar, eu faço parte dessa transformação. Então a gente tem essa conectividade global com as transações online, com design responsivo, com análise de dados e uma série de outras coisas que a programação é capaz de fazer, tudo isso impactando diretamente a maneira como nós vivemos na sociedade. Galerinha, uma breve história da programação. Breve mesmo, tá? Porque vocês vão ter em outros espaços momentos para discutir melhor. Primeiro nós tínhamos as máquinas mecânicas, né? Aqui eu estou na frente do texto, mas vocês vão ter acesso a esse material. Nós tínhamos inicialmente as máquinas mecânicas com Babbage, a Condessa de Lovelace, que criam lá a máquina analítica. O Charles Babbage cria a máquina analítica, mas ele não sabe muito o que fazer com ela. A Condessa de Lovelace, ela acaba criando um primeiro algoritmo, enfim, para fazer com que essa máquina de fato tivesse utilidade, né? Ele seria uma espécie de primeiro computador, essa máquina analítica, o primeiro computador programável, né, a partir de um algoritmo. Depois a gente tem a era eletrônica, em que eu passo a ter os computadores de maneira geral. Aí tem o ENIAC, que é um dos primeiros computadores registrados, que usava válvulas e performava cálculos. Então a gente já tem a era eletrônica mudando a maneira como o processamento acontece. Depois o nascimento e o surgimento das linguagens de alto nível. O que é uma linguagem de alto nível? Uma linguagem de alto nível é aquela que se distancia do código da máquina, da linguagem da máquina, das instruções do processador. Então eu escrevo em linguagem natural, que é a linguagem falada, português, inglês, enfim. Escrevo comandos, códigos em linguagem natural, e a linguagem de alto nível ela transforma isso em instruções que a máquina pode executar. E aí a gente tem o Fortran, o COBOL como uma das primeiras linguagens lá que se popularizaram, a linguagem C e tantas outras, né, facilitando a programação. E por fim a gente tem a programação moderna, que é quando a gente tem os paradigmas mais modernos de orientação a objeto, que é uma maneira de criar software, né, uma maneira de design de software, e também a própria web. A web que, de maneira geral, moldou a computação atual. Hoje a gente tem tudo na web, sistemas que rodam em web, sistemas distribuídos e uma série de coisas. Então, nessas 4 grandes etapas, a gente tem essa evolução da história da programação de maneira que a gente possa entender de onde é que as coisas surgem e para onde é que elas vão. Né? Hoje a gente está vendo o futuro na nossa frente com a inteligência artificial. E o que é o pensamento computacional? Bom, se eu entendi que para resolver um problema utilizando a tecnologia, eu preciso compreender o que a linguagem é capaz de fazer e, ao compreender o que a linguagem é capaz de fazer, selecionar os comandos corretos para que o meu problema seja resolvido. Se eu entendi isso, a isso nós chamamos pensamento computacional, que é basicamente decompor problemas, reconhecer padrões, abstrair e desenvolver algoritmos. É mais lógica e estrutura do que sintaxe. É pensar, galera. É analisar como que eu vou resolver aquele problema. Eu preciso fazer a soma de 2 números. Como é que eu somo 2 números?
Primeiro eu preciso ter dois números, depois eu faço a soma, depois eu mostro esse resultado da soma. Onde é que eu vou armazenar esses valores todos, entende? Então, assim, isso é o pensamento computacional. É pensar com base nas limitações da máquina, lógico, né? Pensar com base nas limitações da máquina, mas fazer com que esse meu raciocínio chegue a uma conclusão concreta com base no algoritmo. Então, o pensamento computacional é pensar como se você fosse um computador e resolver problemas a partir dessas limitações que vêm desse pensamento. Então, é colocar a ordem nesse raciocínio, fazer com que de fato a gente consiga entender e decompor esse problema em pedacinhos menores, resolvendo cada pedacinho separadamente. E ele é muito importante. Ninguém consegue ser bom programador se não tiver um bom pensamento computacional, um bom raciocínio computacional. E a gente vai precisar falar disso aqui nessa nossa disciplina. As linguagens e os paradigmas que a gente tem, né? Ferramentas do pensamento lógico. Bom, primeiro a gente tem o paradigma imperativo e estruturado. O que é um paradigma nesse caso? É uma maneira de trabalhar, uma maneira de resolver problemas, né? Então, esse paradigma imperativo e estruturado, ele foca mais no como que eu executo as tarefas, né? Através de uma sequência explícita de instruções que controlam um fluxo, né? Linguagens como C e Pascal exemplificam esse modelo. É uma linguagem estruturada que vai me definir, que vai trabalhar muito como o como, uma sequência, eu chamo aqui de programação linear. Todas as linhas de código são executadas, é um fluxo contínuo de trabalho a partir dos comandos que eu vou digitando, todas as linhas vão sendo executadas, naquela sequência vai ser obedecida. Esse é o paradigma imperativo estruturado. Já o paradigma orientado a objeto, ele vai organizar esse nosso código em objetos. Esses objetos seriam estruturas de dados que vão combinar não só dados, mas também funções, vão simular entidades do mundo real. Eu tenho lá o objeto ser humano, né? O ser humano tem altura, peso e idade. O ser humano também tem sexo, então agora eu tenho eu posso organizar o meu código a partir da lógica de objetos, dando características, né, atributos para esses objetos e fazendo com que eles funcionem a partir de outra lógica, né? Um paradigma mais moderno de programação, mas também um pouco mais complexo. O Python, o Java já são linguagens mais proeminentes na programação orientada a objetos. E a gente tem também o paradigma funcional. O paradigma funcional, ele foca um pouquinho mais na computação como a avaliação de funções matemáticas, fazendo com que a gente tenha a condição de trabalhar com modelos mais lógico-matemáticos, mais precisos, menos variáveis e assim por diante, né? Então, o próprio JavaScript, o Python também incorpora um pouco desses elementos funcionais na maneira de criar os programas. Esses três paradigmas, eles dão a lógica de como as coisas funcionam na programação atual, né? Mas essa lógica, ela vai para além do código, né? A programação eficaz, como a gente tem dito aqui, é aquela que vai muito além da simples sintaxe, da simples escrita de código em si, né? A programação eficaz, ela exige que a gente tenha domínio das estruturas de dados. O que são estruturas de dados? É a maneira como os dados se organizam, a maneira como eles podem ser combinados, a maneira como esses dados podem criar sequências que deem origem a novas informações e novos conhecimentos. Então, um bom programador, ele tem conhecimento de estrutura de dados, mas também ele tem conhecimento de algoritmo, que são essas sequências que a gente viu aqui, né? Sequências lógicas que visam resolver um determinado problema. Para que a gente possa criar software robusto e performático, isto é, com resultado, eu preciso conhecer essas duas coisas. Eu preciso conhecer como é que eu posso organizar um dado, e aqui a gente tem, né, um fluxo de sinal com os caminhos principais, eu tenho depois aqui do lado uma árvore com nó raiz, folhas e conexões hierárquicas, que são duas estruturas de dados que a gente pode aprofundar, mas que demonstram que os dados se organizam a partir de determinadas lógicas. Se eu quero ser bom programador, eu preciso conhecer a maneira como eu organizo esses dados e a sequência lógica de conteúdos que eu vou utilizar para resolver esse problema também. Então fiquem ligados que são elementos importantes também. E a programação no nosso dia a dia, né? A programação, ela permeia o nosso cotidiano o tempo todo, como a gente já falou aqui algumas vezes, né? Até os aplicativos simples de transporte, do ônibus, do metrô, o Uber, enfim, até a automação residencial, a IoT, né, que é a internet das coisas, o meu reloginho que fica coletando dados a meu respeito, enfim, né? A gente tem objetos físicos conectados à internet, enfim, a fechadura da minha casa que está conectada à internet, é o meu ar-condicionado conectado à internet. Então a programação, ela permeia o nosso cotidiano, ela vai em todos os aspectos e de todas as maneiras construindo esse cotidiano, fazendo com que a gente tenha acesso a facilidades muito grandes
no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Ela facilita essas interações, otimiza processos. Então a programação ela faz parte sim do nosso dia a dia. Imagina que o teu micro-ondas tem código lá dentro dele, né? Tua geladeira tem código lá dentro dela. Enfim, o interruptor de luz inteligente tem código lá dentro dele. Então a gente tem a programação em todos os aspectos do nosso cotidiano, né? Mas esse motor de inovação que a gente está falando aqui, a gente tem agora a inteligência artificial como esse novo tempero, né, da programação enquanto motor de inovação, né? Eu chamei aqui de motor de inovação a IA e além. Porque a gente tem os robôs humanoides que vão simbolizar, eu estou na frente do textinho aqui mais uma vez, mas dá para ver a imagem aqui em cima, os robôs humanoides simbolizando essa automação, essa transformação digital na indústria, robôs humanoides trabalhando na indústria, trabalhando na casa das pessoas, nas empresas. Realidade, não estou falando de futuro, de ficção científica, é realidade, né? Então, assim, a gente tem a inteligência artificial trabalhando em vários aspectos da nossa vida, em vários aspectos do nosso cotidiano e contribuindo para essa inovação, como motor de inovação. Mas a IA, ela não existe sem programação. Ela não existe sem a nossa capacidade de criar, né? Então a programação é criar enquanto arte e enquanto entretenimento. Aqui a gente tem uma imagem, caminho floral e montanhas, arte digital gerada por modelo de IA. Do outro lado, um jovem concentrado em videogame imerso em um ambiente vibrante e colorido. São duas imagens geradas por IA. Então programação é criar sim. É criação, é arte, é ciência, é essa capacidade de engajamento. Programação é saber que a gente pode interferir no mundo de várias maneiras, não apenas com código, mas com criações, com imagens, com texto, com áudio, com vídeo. É a interferência direta nossa, do programador, na vida cotidiana, na vida em sociedade. Então, esse impacto social é gigantesco, né? E aí a gente precisa falar um pouquinho sobre ética, essa ética social, esse impacto social, né? A programação, como a gente já viu, e pode imaginar, ela vai exigir da gente responsabilidade, ética, criando, sobretudo, tecnologias justas e que levem sempre em consideração, por exemplo, a privacidade dos dados. Os dados, hoje em dia, os nossos dados pessoais, sensíveis, etc., são os nossos insumos mais elementares. Eu não posso perder de vista isso. Então, ao desenvolver um sistema, eu também tenho que levar em consideração essa privacidade, a criação de tecnologias justas. Eu não vou coletar dados que possam pôr em risco o meu usuário, sendo que eu não preciso deles. Esses vieses algoritmos, né, que é o que algorítmicos, que são esses erros sistemáticos de algoritmo que muitas vezes violam a segurança dos sistemas usados pelo meu usuário. Isso também é um cuidado, gera um impacto social, gera um impacto ético, né? A própria IA, enquanto ferramenta de desenvolvimento hoje, ela precisa de muita ética para ser utilizada. Então, o programador também tem que levar em consideração o impacto social daquilo que faz e, sobretudo, também a ética daquilo que a gente faz, né? A IA, ela procura simular a inteligência humana por máquinas, então eu tenho que usar isso de maneira ética. E isso a gente precisa aprofundar em algum momento também, porque é também parte do trabalho do programador, levar em consideração a sociedade e o mundo que ele vive e, sobretudo, a ética nas relações e nos desenvolvimentos que faz. Então isso é bem importante. Turma, o futuro é programado? O futuro é programado. A gente tem hoje veículos que se comunicam entre si para melhorar a segurança, para melhorar a eficiência no trânsito. Se os carros da minha frente estão andando a 80 km por hora, não adianta, e eu estou numa estrada em que eu tenho lá a próxima saída daqui 100 km, não adianta eu tentar acelerar porque eu não vou conseguir ultrapassar aquele carro. Então, se todos andarem a 80 km por hora, a velocidade média vai subir e todo mundo vai chegar mais rápido no destino. Se os carros se comunicando, nós temos uma possibilidade grande de evitar acidentes, porque o carro automaticamente pode frear, ele pode identificar uma manobra brusca pelo veículo da frente. Então o futuro é programado, a gente consegue ter elementos que vão garantir mais segurança, por exemplo, nas autoestradas. Só para citar esse exemplo, né? Aqui na figura da direita a gente tem um painel futurista de um carro, em que tem lá velocímetro, temperatura e esses alertas com um design mais holográfico, um negócio mais de futuro. Isso tudo é feito com programação, né? O nosso carro com um painel mais futurista, o nosso carro se comunicando. Gente, a programação ela é necessária em todas as áreas. Absolutamente todas as áreas. Então o futuro é sim programado. E se você quer trabalhar com algo que vai te garantir estabilidade de emprego para o resto da vida, a programação, sem dúvida nenhuma, é uma estratégia, é uma possibilidade. Então, esse futuro que a gente está falando aqui, ele é extremamente promissor para quem busca um trabalho nessa área, né? O World Economic Forum, o Fórum Econômico Mundial e a OCDE, eles apontam que a demanda por profissionais de TI supera a oferta de talentos qualificados já hoje em dia.
né? Então, nós temos muito mais demanda, muito mais necessidade por profissionais de TI qualificados do que de fato profissionais qualificados. Eu tenho muito mais vagas em aberto do que pessoas qualificadas para ocupar essas vagas. Então, esse cenário global de escassez na área de TI já é uma coisa consolidada, absolutamente consolidada. E aí eu tenho aqui nesse texto aqui essa lacuna que a gente está vendo no mercado, ela impulsiona não apenas salários competitivos, mas também fomenta a proliferação de oportunidades de trabalho. Então, quer dizer, se eu não tenho tanta gente boa para ocupar vagas, eu vou ter que oferecer salários maiores. E isso gera uma possibilidade grande de grandes salários, né, de melhores salários, mas também de condições de trabalho melhores, como trabalho remoto, home office, coisas desse tipo, né? Que a gente está vendo muito claramente nesse universo de TI. A gente tem muita gente em home office, muita gente trabalhando em home office, e até uma coisa legal que a gente repensar que com o teletrabalho, como o trabalho remoto, a gente tem a redefinição das fronteiras geográficas, né? Porque se eu sou um programador qualificado, se eu tenho domínio de um segundo idioma, por exemplo, eu posso trabalhar para qualquer empresa no mundo sem sair da minha casa. Eu posso trabalhar para uma empresa de Nova York morando no interior, pagando o custo de vida de interior e vivendo muito bem. Então o futuro ele é promissor para quem escolhe a área da programação. Não apenas pelos bons salários, por boas oportunidades de trabalho, mas por condições de trabalho também mais confortáveis e mais favoráveis para aqueles que se aventuram nessa área, né? Mais de 10,6%. Né? O setor de tecnologia da informação no Brasil ele registrou um crescimento robusto de mais de 10,6% em 2023. Esse dado é de 2023, só que supera muito a média global, né? A gente olhando para o Brasil, mas esses números não pararam de crescer nos anos seguintes. Então, em 2023 foi mais de 10%, foi um pico, mas nos anos seguintes isso continuou crescendo também. Então, o Brasil é de fato um celeiro emergente, um polo emergente no mercado de desenvolvimento, no mercado de programação, no mundo. Então, esses números não pararam de crescer. A gente tem São Paulo, Floripa, Porto Alegre, que são regiões que se destacam muito pelas oportunidades, pelos ecossistemas tecnológicos e por tudo aquilo que o mercado de desenvolvimento representa nessas cidades. Então, a gente tem uma série de desafios enfrentados pelo mercado, como a escassez de talentos, mas de outro lado, muita infraestrutura sendo desenvolvida para abarcar, para sustentar essa expansão acelerada. Então, agora é o momento, galera. E sempre será o momento de aprofundar os estudos, de continuar estudando, para que a gente possa ter acesso ao que tem de melhor em tecnologia e inovação e se colocar, se posicionar diante desse mercado que está pagando muito bem e que está oferecendo boas condições de trabalho para bons programadores. Não percam essa oportunidade, tá? Então vejam vocês aqui, ó, quais são os caminhos, né, que a gente tem para a programação. O que eu posso ser? Aqui, ó, programador, desenvolvedor front-end, back-end e cientista de dados. Um sistema, ele tem aquela parte bonitinha que o usuário vê, a parte que o usuário interage, que a gente chama de front-end, né, que é aquilo que o usuário vai interagir, então é essa interface. Tem a parte de trás, né, os bastidores, o código hard, o código duro, lá que a gente chama de back-end, e a ciência de dados. Então, se eu quero trabalhar mais como um front-end, vou me especializar nessa parte gráfica, visual, usabilidade, né, user experience, user interface e tal, eu consigo focar mais nessa parte. Ah não, meu negócio é mais programação hard, eu vou para desenvolvedor back-end, eu vou focar no desenvolvimento back-end. Ah não, eu quero fazer análise de dados, trabalhar com grandes volumes de dados, fazer inferência, inteligência artificial, machine learning, etc. Eu foco nessa área. Então a gente tem 3 grandes caminhos para atuar enquanto programadores, né? Então essa parte aqui do front, né? O desenvolvedor back e o cientista de dados. Então a gente tem grandes áreas que também têm especializações entre elas e que garantem que a gente tenha boas oportunidades. Agora você tem que pensar o que você quer, né? Que área gostaria de atuar, né? Porque tem muito bom material na internet disponível sobre cada uma dessas áreas, mas são boas oportunidades também. Galera, tecnologias em alta e habilidades essenciais, né? A gente tem visto que nós temos diversas hard skills. O que são hard skills, né? Hard skills são aquelas habilidades mais óbvias, né? Eu preciso, sei lá, saber linguagem C, saber linguagem Python, saber linguagem Java, saber linguagem PHP para arrumar um emprego em programação, lógico, né? Então, essas são as hard skills, é o básico, é aquilo que a gente tem que saber, né? Mas eu também tenho os soft skills. As soft skills que são a capacidade de trabalhar em equipe, capacidade de trabalhar em grupo, falar um segundo idioma, liderança, capacidade de liderar times, né? Essa minha capacidade de relacionamento, inteligência emocional e tantas outras habilidades comportamentais que vão ajudar nessa minha tarefa de obtenção de um melhor trabalho
com a programação, né? Mas se eu pudesse citar uma delas, eu gostaria que vocês pensassem muito a respeito da nossa capacidade de resolução de problemas em computação. Capacidade de resolução de problemas complexos com programação. Então, a gente precisa entender que tudo isso que eu falei até aqui, esses refinamentos sucessivos, pegar um problema mais complexo, quebrar em pedacinhos menores, tudo isso é fundamental, são habilidades fundamentais se eu quero trabalhar com programação. Então, de um lado eu tenho as hard skills, que é a linguagem em si, os métodos que eu preciso aprender e tudo mais, mas eu não posso negligenciar as soft skills, né? Que é essa minha capacidade de resolver problemas complexos, inteligência emocional, habilidade de liderança, habilidade de trabalho em equipe, tudo isso pode ser aprendido, né? Um segundo idioma também. Tudo isso pode ser aprendido. A gente tem formações, cursos para isso e eu recomendo fortemente que vocês se aprofundem também nisso, porque é muito importante. Pessoal, Santa Catarina é um polo absolutamente importantíssimo nesse segmento no país. Santa Catarina é esse polo proeminente, um polo tecnológico muito bem posicionado no Brasil. A gente tem a ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, e também o Sapiens Park, que fica em Florianópolis, que fomentam startups e incubadoras no Brasil inteiro. Então tem muito negócio legal. Santa Catarina é sim um polo tecnológico para o país. Então, você que está em Santa Catarina tem essa vantagem, né? Porque tem aqui muito perto da gente boas oportunidades de aprofundamento. Então, eu recomendo. Além das oportunidades de trabalho também, né? Grandes oportunidades de trabalho aqui em Santa Catarina. E para o pessoal da região da MESC, no sul do estado de Santa Catarina, a gente tem visto boas oportunidades locais também, né? Não apenas no desenvolvimento, mas na liderança de times utilizando tecnologia. O que eu recomendo sempre bota lá no Google, vaga de programador, a MESC, vaga de programador, e bota o nome da cidade, Araranguá, Balneário Gaivota, Sombrio, enfim, bota lá que você vai ver as oportunidades abertas e os salários divulgados para essas oportunidades. Tenho certeza que você vai se surpreender, assim como eu me surpreendo a cada vez que consulto também. Boas oportunidades locais disponíveis para aqueles que têm interesse de continuar nesse segmento, nessa área. Eu trouxe aqui alguns salários, tá? Vejam só, um programador júnior, o salário médio no Brasil de R$ 3.000 a R$ 5.500. Santa Catarina chega a R$ 6.000, né? Então ali, especializações relevantes para ele, desenvolvedor front-end, assim por diante. Eu não vou ler tudo aqui, vocês podem pausar o vídeo para ter acesso às informações. Um pleno, o salário médio de um programador, de um desenvolvedor pleno, de R$ 5.500 a R$ 9.000, em Santa Catarina chega a R$ 10.000. Um sênior, no Brasil de 9 a 18, aqui no estado chega a R$ 20.000. As fontes estão colocadas aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Opa, ali, aqui. Isso. Então, são salários extremamente promissores, mesmo para um programador júnior que tem uma experiência inicial, né, está começando, são bons salários que a gente consegue ter acesso a boas oportunidades. Por isso que eu digo, é uma área que ela consegue boas colocações, ela é muito promissora e traz boas oportunidades, como a gente está vendo aqui, né? Se a gente for olhar para o mundo, né, vamos ver aqui, ó, a média anual de um programador júnior, eu tenho de R$ 50.000 a R$ 80.000. Nos Estados Unidos, um programador júnior que tem experiência de 0 a 2 anos, ele chega a $100.000 anuais. $100.000 anuais. Multiplica aí pelo dólar e faz a conta quanto é que dá por mês, tá? Na Europa, 60.000 euros, tá? 60.000 euros. Essas vagas são focadas nesse foco mais inicial, assim, né? Então, não tem muito emprego nas grandes big techs, nas empresas de tecnologia, porque os salários nelas também são um pouco diferentes. Vejam vocês aqui um pleno, tá? Um programador pleno que tem uma experiência de até 5 anos, no Brasil ele chega a 130.000, nos Estados Unidos $150.000, na Europa 90.000 euros, mas as grandes empresas de tecnologia, Google, Meta, etc., chegam a pagar $180.000 por ano, né? Salários anuais para um engenheiro de software pleno, por exemplo. $180.000, vejam vocês. E um sênior, que é o camarada que tem já mais experiência, de 6 anos ou mais. As grandes big techs, olha lá no cantinho, um sênior chega a receber $300.000 por ano nas grandes big techs, né? Google, Meta, etc. Os demais salários vocês conseguem pausar o vídeo e ler aí, né? E o líder, cara, o líder mesmo aqui, que é o nosso aqui, especialista, líder técnico, nas big techs chega a $500.000 por ano. Aqui no Brasil ganha R$ 400.000 por ano, mais até. Então, assim, são excelentes salários muito bons, com grande potencial, né? Grande potencial. E depois aqui,
Eu tenho a questão do trabalho remoto internacional, os potenciais de ganho, né? Quem trabalha, quem pode trabalhar com trabalho remoto ou não, depende de negociação de contrato ou não, e assim por diante, quais as vantagens que são oferecidas. Pausa o vídeo, dá uma lidinha nessa parte aqui também que você vai gostar de conhecer. Então, como a gente está vendo, mercado promissor, com muita possibilidade de trabalho, com bons salários, mas precisa do quê? Precisa de conhecimento, conhecimento, habilidades, vontade, soft skills e hard skills, que é aquilo que a gente está falando aqui. Então, dois casos de sucesso para vocês pesquisarem mais. A Nubank, enquanto inovação financeira, e o Guilherme Silveira da Alura e da Kaelon. Eu sugiro que vocês pesquisem mais sobre esses dois casos. O Nubank, que revolucionou o setor bancário, né, com uma fintech que explodiu, né, e a Alura, que é essa plataforma de educação tecnológica que também explodiu de forma disruptiva. Aí. Sugiro que vocês pesquisem mais e aprofundem esses dois casos que valem muito a pena, que são cases de sucesso na programação. Galerinha, sua jornada está começando agora, né? Essa nossa primeira aula, a aula inaugural, marca então o início dessa jornada, que ela tende a ser absolutamente transformadora. Ela pode fazer com que vocês consigam dominar a programação como essa ferramenta essencial para inovação, para a resolução de problemas complexos, mas sobretudo fazer com que a gente de fato esteja encorajado a explorar, a meter a mão, a fuçar mesmo, a ir lá, meter a mão na massa, buscar a prática, buscar essa prática contínua, buscar conhecer mais a ciência da computação, esse estudo teórico, estudo prático, testar, perder o medo de tudo isso, porque é somente assim que a gente vai poder conseguir conquistar o nosso espaço para moldar esse futuro digital. A sua jornada então está começando agora, está começando nesse momento, que você possa então aproveitar todo esse conhecimento que a gente vai trazer aqui para conquistar o teu espaço e conquistar a tua felicidade, a tua independência, né? Para a gente concluir tudo que a gente falou aqui, né? Então, programar é muito mais do que instruir máquinas a resolver problemas, é a linguagem universal e ela é a grande impulsionadora da inovação no século XXI. Né? O mercado de TI em Santa Catarina, na MESC, no Brasil e no mundo, ele oferece vagas diversas e sempre com boas oportunidades em aberto. Então, salários extremamente competitivos, muito bons, com grandes condições de trabalho também. Pensamento computacional, algoritmo e estrutura de dados são cruciais para que eu possa desenvolver um software robusto e eficiente. Pensar como um computador, né? Entender essa parte de decompor um problema complexo em pedacinhos menores e resolver isso através de um bom algoritmo é fundamental para que eu possa me posicionar nesse mercado. E a programação é o motor de inteligência artificial, de IoT, dessas tecnologias que estão mudando o mundo e transformando setores como saúde e finanças globalmente. Beleza? Então, dessa forma, a gente encerra o nosso curso, a nossa primeira aula, né? Que teve por objetivo, então, essa sensibilização mesmo, né? Fazer com que você entendesse de fato o que é programar no computador e quais as oportunidades que você pode ter nesse grande universo da programação. Espero que vocês tenham gostado. Eu te espero na nossa próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.